Oi, gente, aqui é a professora Mariana e hoje eu vim trazer aqui para vocês um conteúdo novo sobre um novo gênero textual que nós trabalharemos neste novo ciclo de atividades, tá? Então eu vou ler aqui este texto e depois da leitura dele, nós vamos conversar sobre qual gênero textual este gênero se encaixa, tá bom? Então vamos lá. Minha escola, de Jane Emirene. Quando eu vou para a minha escola, tenho muito o que fazer. Pulo, brinco, faço arte, mas também quero aprender. Meus amigos lá da sala são pequenos como eu. Dão risadas, são alegres, são bacanas. E os seus? Este texto aqui que eu acabei de ler, ele é um poema, tá? Ele é um poema. E quais são as características de um poema? Vamos ver? Poema é um texto com rimas, versos e estrofes. O que são os versos? São as linhas do poema. O que são as estrofes? É o nome dado a cada grupo de versos que compõem um poema. Ou seja, o verso é a linha do poema, tá? Cada linha é um verso. E as estrofes são um conjunto de linhas, um grupo de linhas, ou seja, é um grupo de versos, tá? E o que são as rimas? São aquelas palavras que combinam. Geralmente elas têm a mesma terminação. E aí a gente diz que elas rimam. Por isso, essas palavras que combinam são rimas, tá bom? Este texto aqui da minha escola, onde a gente vai observar de acordo com as características que a gente acabou de ver, né? Então, é um texto que tem o título de Minha Escola e nós já sabemos que é um poema, né? Por quê? Porque ele tem essas características que fazem parte de um poema, que fazem com que ele seja classificado como um poema. Então, vamos contar quantas linhas ele tem, mas a gente não fala linhas, a gente fala versos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, este poema, chamado Minha Escola, tem 8 versos. E quantas estrofes este poema tem? Ele tem somente uma, porque aqui não há divisões de conjuntos de versos. Então, ele tem uma estrofe. Então, esse é o gênero textual muito simples que nós trabalharemos nessas novas atividades, que se chama poema. Então, aqui a gente já parte para a primeira atividade dessa nova apostila, que é a sexta, falando justamente sobre esse gênero textual, que são os poemas. Então, o que são os poemas? É um gênero textual que serve para despertar diferentes sensações no leitor e impressioná-lo. Na explicação anterior, nós falamos sobre as características de escrita de um poema. Nós falamos sobre os versos, que são as linhas, e as estrofes, que são os conjuntos de versos, conjuntos de linhas, né? Mas para que serve um poema, na verdade? Como qualquer outro gênero textual, ele tem um objetivo, e o objetivo do poema é despertar diferentes sensações no leitor e impressioná-lo, ou seja, despertar sentimentos, né, de sentimentos diversos. Os poemas, eles têm poesias que, diferentemente dos poemas, não precisam estar ligadas especificamente a um texto, né? O poema, ele é uma forma escrita, mas uma poesia pode ser um quadro, uma pintura, uma escultura. Então, desperta sensações na gente o poema, que é uma forma escrita, tá? Então, aqui nós temos um poema escrito pela Ruth Rocha, tá bom? E ele se chama Pessoas São Diferentes. Então, vamos ler. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes.
Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queiram que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Então, este foi o poema escrito pela Ruth Rocha. E aqui, né, nós já percebemos essa classificação aqui em relação à estrutura do poema. Então, aqui, ó, nós vemos que esse conjunto de dois versos, ele é uma estrofe. Poderia ser 3 versos, 4, 5, independente, né? Se os versos estão organizados em conjuntos, eles são estrofes. Agora, quando a gente fala de uma linha só, a gente fala do verso, ok? E aí, aqui nós começamos com as questões de interpretação de texto, que como eu já havia falado para vocês, para que vocês consigam responder estas questões de interpretação de texto, é super necessário que vocês tenham entendido o que vocês acabaram de ler, tá? Precisa do texto para que vocês consigam responder. Então, vamos lá. Em um poema, cada linha é um verso. E cada conjunto de versos é uma estrofe. Agora responda: quem escreveu este poema? Nós já sabemos que foi quem? A Ruth Rocha, né? Letra B. Sobre o que fala este poema? Sobre crianças diferentes, você pode responder. O poema fala sobre as diferenças entre as crianças. E é por aí a resposta. C. Por que é importante sabermos que as pessoas são diferentes? Ora, a intenção de Ruth Rocha ao escrever este poema é deixar claro para nós que as pessoas e as crianças, obviamente, são seres diferentes, têm gostos diferentes, têm aparências diferentes, têm jeitos diferentes, né? Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. Por quê? Porque as pessoas, mesmo que nós queiramos que elas sejam iguais, sempre terão alguma característica que vai se destacar em relação à outra, porque assim são seres humanos, são todos diferentes e, acima de tudo, a intenção é que nós, uma vez sabendo da diferença entre as pessoas, nós possamos respeitá-las, tá bom? Na D. Quantas estrofes há neste poema escrito por Ruth Rocha? Boa pergunta, né? Vamos contar as estrofes? Se nós sabemos que estrofes são os conjuntos de versos, que são as linhas, então a gente só conta cada conjunto desse um por um. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí você marca ou pinta aqui o número 8. Quantos versos? O que é um verso? É uma linha. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí você vai buscar o 16 e vai pintar. Aqui, nesta última questão, você vai escrever neste espacinho abaixo a parte que você mais gostou do poema. Por favor, escreva aqui nesse espaço. Pode ser a parte que você desejar. Vamos para outra atividade. Nesta atividade aqui, referente ao dia 24/6, é uma atividade de português, como vocês podem ver. E aqui nós damos uma pausa neste conteúdo do gênero textual de poema e vamos trabalhar com encontros consonantais.
vocês vejam que anteriormente, nas atividades anteriores, nós trabalhamos com encontros vocálicos que dizem respeito às vogais, né? O encontro de vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Porém, nesta atividade, nós vamos trabalhar com encontros consonantais, que, como vocês podem perceber, se refere a consoantes. Então, dentro do alfabeto, tudo aquilo que não for vogal é consoante. E quando nós temos o encontro de duas consoantes, e quando nós pronunciamos cada uma delas neste encontro, nós temos um encontro consonantal, tá? E este encontro consonantal pode estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, né? Então, lá no encontro vocálico, nós temos o ditongo para o encontro na mesma sílaba e o hiato, o encontro vocálico em sílabas separadas, né? E aqui é a mesma coisa. Só que, embora estejam na mesma sílaba ou sílabas diferentes, ambos serão classificados, os dois serão classificados como encontros consonantais. Então, aqui na palavra planta, nós temos a separação de sílabas, planta. E aí a gente tem aqui o encontro de PL, tá? PL, P, a gente fala, e o L também, a gente fala planta, planta. Então, como nós emitimos o som, falamos o som das duas letras, e essas duas letras ficam na mesma sílaba, nós temos um encontro consonantal. Aqui a gente tem a palavra garfo, garfo. E aí, na separação de sílabas, nós temos gar e fo. Vejam que nós separamos aqui o R e o F. Ficaram em sílabas diferentes, ok? O que você fará aqui? Você vai circular os encontros consonantais. Mas veja bem, porque existem palavras aqui dentro deste grupo que não têm encontros consonantais, tá? Veja que, por exemplo, na palavra água, nós não temos encontros de consoante, nós temos encontros de vogais, encontros vocálicos, e isso é o que a gente não pretende ter nessa atividade. Nós precisamos de encontro consonantal, como aqui em DR, F, L, G, L, né, TR, TR, por aí vai, tá? Você vai circular os encontros consonantais. E aqui na 2, você vai ordenar sílabas e formar palavras. A diferença é que todas essas palavras têm encontros consonantais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, victocon. Como não existe essa palavra, você vai ordenar estas sílabas, né? Que aqui nós temos uma divisão em sílabas em todas essas palavras, embora elas estejam desorganizadas. Você vai organizar. Então, victocon vira convicto. E aí você vai escrever na linha, né? Aonde está aqui o encontro consonantal? O C com o T. Só que eles ficam em sílabas diferentes, como nós podemos observar aqui. Encontro consonantal pode ficar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, tá? Aqui a gente tem submeter, né? O B e o M também ficam em sílabas diferentes. Aqui a gente tem infecção. A gente tem o C juntamente com o C cedilha em sílabas também diferentes. E você fará essa organização de sílabas nas próximas palavras, ok? Nesta outra atividade, referente ao dia 26, que é uma atividade de português, você vai fazer uma produção de texto, tá? Você irá escrever sobre o que você entendeu deste texto aqui chamado Respeito Não Tem Cor, que, por sinal, é um poema. Por quê? Porque está classificado aqui em versos e estrofes, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versos, que são 12 linhas, e 3 estrofes, né? 1, 2, 3. Então, é um poema,
tá? Que poema é esse? Um poema escrito por Isabel Cristina Soares. Vamos ler. Aprendi desde pequeno que o respeito não tem cor. Sendo branco, negro ou pardo, todos têm o mesmo valor. Na história deste país, o negro sempre presente, no rosto o sorriso largo, na alma um ser valente. Não importa o continente ou onde mora toda a gente, na grande roda do mundo somos elos de uma corrente. E aí você vai usar essas linhas aqui abaixo para você escrever fazendo parágrafo, né? O que é o parágrafo? É justamente o que eu estou fazendo aqui, ó. É não iniciar aqui no início da linha, né? Você não vai iniciar aqui grudado no início da linha, não. Você vai dar um espacinho e começar a escrever até você colocar um ponto final e aí iniciar um outro parágrafo, tá? Você vai fazer uma produção de texto sobre o mesmo assunto tratado acima. Se você quiser utilizar alguns trechos para explicar, você vai dizer que o respeito é importante, né? E aí você vai contar aqui da forma como você quiser, mas respeitando as regras textuais, tá bom? Nesta atividade aqui do dia 5/7, então aqui nessa atividade nós vamos ver a diferença entre prosa e poema, e são dois diferentes tipos de escrita, um em prosa e outro em poema. Então, a gente tem a escrita em prosa, que geralmente ela é organizada em parágrafos com linhas contínuas, como é o caso das narrativas, dos contos, das fábulas, dos romances e etc. E nós temos também a escrita em verso, que é aquilo que nós já vínhamos falando, né? Onde tem estrofes e rimas, e podem ser classificados assim os poemas, né? E as letras de canção, as trovinhas para brincar, etc. Então, um texto ele pode ser escrito em prosa e em verso. Novamente, prosa, ele pode ter linhas de textos contínuas e pode ter parágrafos. O poema não, né? No caso, o texto em verso, não. Por quê? Porque ele é organizado em versos. E pode ter estrofes, rimas e ritmo, como é o caso dos poemas, as letras de canção e as trovinhas. Isso quer dizer que existem dois tipos de texto, em prosa e em verso. Em prosa, geralmente, nós temos as narrativas, os contos, tá bom? É onde a gente escreve até o fim da linha, faz ponto final, faz vírgula, faz parágrafo. E em verso é justamente os poemas, né? Que são versos curtos, onde a gente já pula a linha, não precisa ir até o final. E aí nós temos versos, nós temos em consequência as estrofes, com rimas e ritmo. Então você vai ler este texto que se chama Paraíso. Ele é um poema, né? Você veja que ele está escrito aqui em versos e o conjunto de versos em estrofes. Depois que você for ler e terminar, né? Você veja que ele foi reescrito em forma de prosa, ou seja, um parágrafo aqui no início, letra maiúscula, e aí isso foi sendo escrito com ponto final até o fim da linha, passou para a linha de baixo, terminou o parágrafo, fez um outro parágrafo, foi escrevendo até o final e terminou com outro ponto final para finalizar este texto em prosa. Então vocês percebam que a prosa é a forma mais habitual da gente escrever, né? Em que a gente escreve com parágrafos, com ponto final, com vírgula e toda a pontuação que faz com que o nosso texto seja compreendido por quem está lendo, tá bom? E aí você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai ler aqui este poema sobre o coronavírus e depois você vai reescrever em prosa. Você vai simplesmente reescrever. O que é isso? Você irá copiar, mas ao invés de copiá-lo desta maneira em verso, ou seja, com os versinhos curtos e já passar para a linha de baixo, você vai fazer um ponto final e continuar escrevendo, copiando a linha, ponto final, copia a próxima linha, ponto final, copia a próxima linha,
ponto final, copia a próxima linha. Quando chegar aqui no evitar, você bota um ponto final e comece outro parágrafo. Por quê? Porque aqui foi iniciado outra estrofe. Então, ao fim de cada estrofe, você vai colocar um ponto final e vai iniciar um outro parágrafo, tá bom? É simplesmente uma cópia para você compreender que existem textos que são escritos em verso, como este poema, e textos escritos em prosa, tá? Que seguem as regras habituais de texto, como parágrafo, escrita até o final da linha, ponto final e vírgula, tá? Então, você vai reescrever, copiar cada verso, colocar ponto final, continuar e botar um ponto final, continuar e botar um ponto final e por aí vai. Quando chegar na última palavra de cada estrofe, você coloca um ponto final e inicia com um parágrafo ou outro verso, mas escrevendo aqui na forma de prosa, tá certo?